Esse é o vídeo de suporte 2 de 2, referente ao capítulo 10, Compostos heterocíclicos e seus derivados, parte 1, da disciplina GQI 179, Introdução à Síntese Orgânica da Universidade Federal de Lavras. No primeiro vídeo, então, nós vimos como sintetizar furano e pirrol no laboratório. Nós vimos, na verdade, a metodologia clássica, uma metodologia muito antiga, mas não é a única metodologia disponível para se obter esse tipo de molécula no laboratório. Existem outras metodologias. A gente, na verdade, vai estudar só mais uma de cada. Só mais uma para furano e só mais uma para pirrol. Mas existem diversas outras. Umas que produzem maior rendimento, outras que produzem menores rendimentos. Mas a ideia é sempre a mesma. A gente vai conhecer aqui a parte química que está por trás desses procedimentos. Então, uma outra síntese de furano, também bastante conhecida, é a síntese de Feist-Benary. Essa síntese ela parte do seguinte princípio: se você misturar um composto alfa-alocarbonílico com um composto beta-dicarbonílico, que nem o acetato de etila, aquela substância que nós conversamos já bastante sobre ela aí nos capítulos anteriores. Então, se esses dois compostos forem misturados em meio ácido, olha o que acaba acontecendo. A gente acaba obtendo de novo um sistema furano. Estão vendo? Só que agora, repara o seguinte, os substituintes já têm uma posição muito bem definidas onde eles vão aparecer. Então, vamos analisar com mais calma aqui esse composto, esse material de partida, o que ele faz aparecer como produto. Então está aqui o composto alfa-alocarbonílico. Estão vendo aqui um grupamento R. Isso aqui pode ser um hidrogênio ou uma cadeia carbônica. Essa aqui pode ser uma carbonila de aldeído ou de cetona. Aqui um carbono ligado a um átomo de cloro. Então, eu estou vendo esse grupo R nessa posição. Do mesmo jeito, esse éster, eu estou vendo ele aqui. E esse grupo metil, eu estou vendo esse grupo metil aqui. Então, vou numerar cada um desses átomos de carbono. Esses carbonos 1 e 2 estão aqui. Esse é o carbono 1, que era a carbonila aqui no material de partida, ele virou esse carbono do sistema cíclico furano. O grupo R, que está ligado a essa carbonila, termina ligado aqui, nessa posição em específico. Esse carbono 2 é o que gerou o carbono sp2, que está vizinho ao oxigênio do sistema furano. Já aqui, esse carbono A é o carbono A de éster aqui. O carbono B é esse carbono B aqui. Repara que o carbono B ele se acoplou de alguma forma ao carbono 1. Já esse carbono C, esse carbono aqui de baixo, que está ligado também ao oxigênio do furano. E o carbono D é o grupo metil. E isso daqui, essa estereoquímica que você está vendo aqui, essa seletividade para esses grupos nessa posição é muito alta e depende do material de partida também. A gente vai entender isso com mais detalhes agora, analisando o mecanismo dessa reação. Então, o que acontece quando você mistura esses reagentes no laboratório? Então, acetato de etila em meio ácido, a gente tem que lembrar que isso daqui é uma carbonila de cetona. Em meio ácido, carbonilas de cetona se tautomerizam para a forma enólica, como nós já vimos no primeiro vídeo. Então, uma vez que o enol está formado, eu também tenho que lembrar que um enol tem esse carbono aqui mais nucleofílico do que o normal. Por que isso? Esse par de elétrons aqui dessa hidroxila está vizinho ao orbital P dessa dupla. Isso quer dizer que esse par de elétrons pode formar uma ligação π aqui, empurrando essa ligação dupla, esse par de elétrons da ligação dupla, para esse carbono. Você pode desenhar um contribuinte de ressonância aí na sua casa, onde eu tenho aqui uma dupla ligação formada e aqui o par de elétrons com carga negativa. Um enol, então, tem uma nucleofilia grande nesse carbono aqui, no carbono alfa entre as duas carbonilas. Ele já é mais reativo do que o normal na sua forma enólica, então ele fica mais reativo ainda. Uma vez então que o enol está formado, e eu sei que isso daqui é um bom nucleófilo, agora eu tenho um carbono que tem uma nucleofilia alta, olha esse reagente que foi colocado também lá dentro do sistema. Eu tenho uma carbonila e um carbono ligado a um átomo de cloro. Então eu tenho um centro positivo aqui e um centro positivo aqui. Nesse caso, o que acaba acontecendo é que o par de elétrons acaba atacando esse centro positivo, o centro positivo da carbonila. Então, a ressonância faz aqui formar uma dupla carbono-oxigênio, essa dupla se rompe e vai para esse carbono, e daqui ele já ataca o carbono da carbonila. Quando esse par de elétrons então se conecta a esse carbono, a ligação π se rompe, vai na direção do átomo de oxigênio, forma inicialmente um alcóxido, esse alcóxido protona, para formar então uma hidroxila neutra. Mas olha aqui o produto final, estão vendo? Esse carbono se acopla a esse carbono, formando essa nova ligação.
O carbono da carbonila está ligado ao grupo R e também a esse grupo clorometil. Está aqui ó, o grupo R e o grupo clorometil. A carbonila vira um grupo OH. Agora, resta um átomo de hidrogênio aqui nessa posição, e esse hidrogênio é ácido. Por que esse hidrogênio é ácido? Se ele for removido daqui, o par de elétrons pode estabilizar por ressonância nas duas carbonilas. E ainda um detalhe, se esse hidrogênio for removido, o par de elétrons pode formar uma dupla nessa posição, ao mesmo tempo que expulsa o grupo OH como grupo abandonador, levando à formação de um sistema alfabeto insaturado, tanto aqui quanto aqui. Se você reparar bem, isso é uma condensação aldólica, é um mecanismo que você já conhece. Estão vendo? Ó? Um carbono alfa carbonílico se acoplou ao carbono de uma carbonila, formando inicialmente um aldol. Esse aldol sofreu desidratação para formar aqui, então, um composto carbonílico alfabeto insaturado. Agora, na próxima etapa, o que vai acontecer é o seguinte. Esses pares de elétrons não são tão nucleofílicos, mas essa carga positiva espacialmente está de frente para essa carga negativa. O que vai acabar acontecendo é que esses pares de elétrons vão promover um ataque nucleofílico interno devido à proximidade espacial, que vai fechar um sistema cíclico entre esse oxigênio e esse átomo de carbono, dando origem a essa ligação. Ó. Aqui estava o átomo de cloro, que se desconectou na forma de um cloreto, um bom grupo abandonador. Ao mesmo tempo que uma nova ligação se forma aqui, ó, entre esse oxigênio e esse carbono. Como o oxigênio já está fazendo aqui as duas ligações, ele usa o par de elétrons para fazer uma terceira, isso faz ele adquirir uma carga positiva. Para desfazer essa carga positiva, o par de elétrons tem que voltar para ele. Esse par de elétrons da dupla tem que vir para cima do átomo de oxigênio. Para isso acontecer, eu tenho aqui nessa posição um átomo de hidrogênio. Ó. E se uma base, por exemplo, a molécula de água, remover esse átomo de hidrogênio daí? Se esse átomo de hidrogênio for capturado, esse par de elétrons pode vir na direção desse carbono, desse orbital P, ó, e formar uma ligação dupla aqui. Rompendo essa ligação π que vai nessa direção. Quando uma nova dupla se forma aqui, essa ligação π se rompe e vai na direção do átomo de oxigênio, deixando ele neutro. Olha o resultado, eu formo uma dupla aqui, ao mesmo tempo que essa pula para cá, e esse par de elétrons vai na direção do oxigênio, deixando ele neutro. Não apenas neutro, como eu formo também um sistema aromático, que se estabiliza por ressonância. Então, esse mecanismo é muito favorecido. Esse mecanismo vai ir até o final sem problema nenhum. Todas as etapas, vocês viram, são reações que vocês já conheceram individualmente ao longo dessa disciplina e de outras disciplinas da área de química orgânica. Agora um detalhe aqui, pessoal, ó, por que esse carbono atacou o carbono da carbonila e não esse carbono positivo aqui? Ó? Aqui, o que nós sabemos é que vale mais a pena atacar esse carbono, porque o sistema conjugado que se forma no final é mais estável do que a saída do cloro como ioncloreto. A estabilidade associada à formação desse sistema vale muito mais a pena do que colocar um átomo de cloro para sair como grupo abandonador, para ele sair levando uma carga negativa. Cuidado que se aqui for um outro átomo, por exemplo um átomo de bromo, aí o ataque aqui já começa a valer muito a pena. Um átomo de bromo com carga negativa já tem um conteúdo de energia muito baixo, que vale a pena colocar ele para sair como grupo abandonador. Então nem sempre o ataque é aqui nessa carbonila. Mas quando aqui for um átomo de cloro, o primeiro ataque é na carbonila sim, leva inicialmente à formação do sistema conjugado estabilizado por ressonância. Uma carbonila alfabeto insaturada, como você já sabe. Vamos olhar agora outros compostos beta-dicarbonílicos na síntese de furano. Então nós vimos o acetoacetato de etila, mas ele não é o único. Não é o único composto que pode ser utilizado para isso. Olha esse exemplo aqui. Agora é um composto de carbonílico, só que são duas cetonas, ó, estão vendo? Então em meio ácido nós vamos catalisar a formação de um enol aqui no centro. Esse carbono vai se acoplar a esse e esse oxigênio vai acabar se acoplando ao carbono que está aqui com o átomo de cloro, expulsando o átomo de cloro. Olha o resultado, pessoal. Repara o padrão, ó. Esse carbono C inicialmente vai se acoplar ao carbono 1. Lembra o mecanismo? E vai formar aqui um sistema alfabeto insaturado. Vai dar origem a essa ligação. Mas aí o átomo de oxigênio vai acabar atacando o carbono 2, expulsando o átomo de cloro para formar aqui
uma nova ligação. Depois vai ocorrer um rearranjo dos elétrons aqui no sistema interno para dar origem ao sistema furano final, igual você está vendo. E eu termino, ó, o que está acoplado ao carbono 1, o grupo térquico-butil, termina aqui, no carbono 1. Esse grupo que está aqui, ó, o carbono A e B, vão continuar aqui, já que o ataque inicial ocorreu pelo carbono C, o carbono 1. No fim, o carbono D, ó, tem o átomo de oxigênio da carbonila que vai atacar o carbono 2, para dar origem a esse sistema final, que vocês estão vendo aí. Olha outro exemplo, essa daqui é a dimedona. A dimedona, que é um reagente muito comum em laboratório de síntese orgânica, de novo esse carbono aqui, ó, é nucleofílico, principalmente meio ácido, porque vai formar um enol aqui. Esse carbono vai atacar aqui para formar a primeira ligação, depois o oxigênio vai atacar aqui para formar a segunda e fechar um ciclo aqui nessa região. Olha a estrutura do produto final. Dá uma olhada agora, ó, o sistema furano está aqui. E olha agora como eu tenho um padrão de substituição diferente em volta dele. O carbono B, mais uma vez, se liga ao carbono 1. Está vendo aqui, ó, a nova ligação. O oxigênio do carbono C se liga ao carbono 2. O oxigênio do carbono C se liga ao carbono 2. O substituinte que está aqui, termina aqui. O substituinte que está aqui, ó, ligado ao carbono B e ligado ao carbono C, nesse caso eles estão conectados entre si e fecham esse sistema cíclico, mas o padrão é sempre o mesmo. Vamos ver exemplos aqui, ó, partindo do cloroacetaldeído. Então agora, ligado ao carbono 1, eu tenho hidrogênio, ligado ao carbono 2, um átomo de cloro. O cloroacetaldeído é esse líquido incolor no laboratório, que pode ser misturado então com várias substâncias para dar origem a vários tipos de sistemas furanos diferentes. Olha esse primeiro exemplo aqui. Se o cloroacetaldeído for colocado em meio ácido com o éster do ácido 3-oxo-pentanodioico, que é esse composto aqui, ó, você já conheceu ele em outras aulas. O que vai acontecer é que nós vamos fechar um sistema cíclico, um furano. E olha aqui o que vai acontecer. Vamos prestar atenção em como esse sistema cíclico foi fechado. O carbono 2, ó, é esse carbono 2 aqui. O carbono 1 é esse carbono aqui. Por que isso aconteceu? Ó? Esse carbono que você está vendo aqui é o carbono que se acopla ao carbono 1 para dar origem a essa ligação. Você pode desenhar um mecanismo aí na sua casa para confirmar. Esse oxigênio aqui, ó, dessa carbonila, é o que está aqui. É o que se acopla ao carbono que estava ligado ao átomo de cloro. Então, como eu não tenho substituintes aqui, eu não tenho nenhum grupo aqui, o carbono 1 termina sem nada. Como aqui é um grupo CH2 ligado ao átomo de cloro, como o átomo de cloro sai, só fica aqui o átomo de carbono sem nenhum substituinte. E você pode ir utilizando outros derivados beta-dicarbonílicos, que você viu como sintetizar isso também em aulas anteriores. Ó, se eu quiser colocar grupamentos aqui, tem lá nas aulas anteriores como colocar diferentes grupamentos ligados aqui nessa parte. Então, mais uma vez, ó, está aqui a parte que gera esse lado esquerdo do sistema furano. Ó, o carbono 1 é o que veio da carbonila. O carbono 2 é o que veio do átomo de carbono ligado ao átomo de cloro. Ó. Repara o que houve aqui. Esse carbono é esse carbono. Ó. O carbono que forma o enol, o carbono nucleofílico. Esse carbono aqui então atacou o carbono da carbonila para formar essa ligação. Aí essa carbonila que estava aqui, ó, é a que promoveu o ataque nucleofílico no carbono 2 para fechar o sistema cíclico. Esse grupo que está ligado aqui termina ligado também aqui. Olha o padrão em várias outras moléculas. Não interessa, se eu colocar outro grupamento aqui, olha o que acaba acontecendo. Esse outro grupamento termina conectado aqui. É sempre o mesmo padrão. Esse carbono aqui, o carbono alfa-dicarbonílico, é esse. Ele ataca a carbonila de aldeído aqui do cloroacetaldeído para dar origem a essa ligação. Depois a carbonila de cetona, que está nessa posição, ataca o carbono 2, contendo o átomo de cloro, para fechar o sistema cíclico final. O que quer que esteja ligado aqui, termina ligado aqui nessa posição. Olha aí mais um último exemplo. Se for um anel aromático com grupo metil impara, eu termino com anel aromático com grupo metil impara. Você pode analisar o mecanismo de cada uma dessas reações para entender mais a fundo como que a formação desse sistema aqui ocorre no final. Todos eles seguem exatamente o mesmo mecanismo que foi apresentado no slide anterior. E se eu quiser alterar essa regioseletividade? Vocês viram que a posição onde os grupos aparecem ao redor do sistema furano é muito pré-determinada pelos reagentes.
mas dá para alterar a forma com que eles aparecem conectados ao redor desse sistema cíclico. Como assim? Olha esse reagente aqui. Nós temos aqui a carbonila de cetona e aqui o carbono conectado a um átomo de cloro. E aqui um composto beta de carbonílico. Quando você coloca esses dois em meio ácido, fecha-se então o sistema furano. Mas vamos entender como esse sistema foi fechado. Lembra que a gente viu? O meio ácido catalisa a formação de um enol aqui. O carbono B fica nucleofílico, que ele ataca a carbonila de cetona. Então o carbono B ataca o carbono 2. Certo? Dá uma olhada aqui. Esse carbono ataca esse. Está aqui. Como o carbono 2 está ligado a um grupo ácido carboxílico, ele termina aqui ligado a um ácido carboxílico também. E aí o carbono C, a carbonila, o oxigênio ataca o carbono 3. Então o carbono C, o oxigênio, ataca o carbono 3. Estão vendo? Como consequência, aqui nessa parte de cima, o carbono 3, como ele está ligado a um grupo metil, o carbono 3 termina ligado a um grupo metil também. Então o grupo metil é vizinho ao oxigênio do sistema furano e o ácido carboxílico está aqui na parte de baixo. Agora, olha se você utilizar esse material de partida aqui, onde o carbono 3 tem um átomo de bromo. Olha a diferença agora. Agora o ácido carboxílico vai estar na parte de cima. Vai estar nessa parte aqui, vizinho ao átomo de oxigênio. E o grupo metil vai estar aqui embaixo, indicando que ocorreu o contrário. O carbono B, por algum motivo, atacou o carbono 3. Senão, não tem outra explicação. Senão esse grupo metil não estaria aqui nessa parte de baixo. O carbono B tem que ter atacado o carbono 3 dessa vez. Enquanto, de alguma forma, agora o oxigênio do carbono C está ligado ao carbono 2. Por que isso acontece? Por que eu altero completamente a regioseletividade? A explicação nós já discutimos um pouco, alguns slides para trás. Quando o enol ataca, então, esse composto, se aqui é um grupo abandonador, um átomo de cloro, e aqui é uma carbonila de cetona, vale mais a pena formar o sistema carbonílico alfa-beta insaturado. Isso aqui é mais estável do que colocar o cloro como grupo abandonador. Colocar o cloro para sair levando uma carga negativa. Num segundo momento, agora a proximidade espacial dessa carga negativa com essa carga positiva é que fecha o sistema cíclico e eu tenho o sistema final obtido. Estão vendo? Olha aqui, o sistema furano, agora o carbono 3, está aqui em cima, o oxigênio atacou ele, agora o grupo metil está aqui vizinho ao átomo de oxigênio. Mas olha que nessa situação, quando você tem esse carbono positivo e esse agora aqui é um átomo de bromo, pessoal, agora o átomo de bromo é um grupo abandonador muito bom. Vale a pena colocar ele para sair levando a carga negativa. Ele é um átomo muito grande, muito polarizável. O resultado é que esse nucleófilo aqui, quando ocorre a ressonância, o par de elétrons forma uma dupla aqui, essa dupla vem para o carbono B, do carbono B ela já ataca o carbono 3 para formar essa ligação. Justamente porque o átomo de bromo é um grupo abandonador muito bom, agora fica difícil de competir com ele. Agora ele vai acabar sofrendo ataque nucleofílico na frente da carbonila, dando origem a esse sistema. E se você reparar bem aqui agora, isso é um sistema gama de carbonílico em meio ácido. Um sistema gama de carbonílico em meio ácido vai acabar formando, então, o sistema final furano que você já conhece por um mecanismo que nós vimos no vídeo 1. Isso acaba alterando, então, a regioseletividade dessa reação. Então, cuidado com o halogênio que é utilizado. Às vezes você precisa dessa estereoquímica, às vezes você precisa dessa estereoquímica, é o seu material de partida que vai ditar como a reação vai acontecer. Do mesmo jeito, se você fizer essa mesma síntese, mas agora colocando uma amina primária ou amônia, você vai produzir um sistema pirrol. É a mesma ideia. Composto alfa-alocarbonílico com composto beta de carbonílico na presença de amina primária ou amônia, em meio levemente ácido, olha o resultado. De novo a mesma coisa. Essa síntese já foi desenvolvida pelo químico Huntz, é a síntese de Huntz para a produção de pirrol. Mesma história, pessoal, o carbono B se acopla ao carbono 1 da carbonila e o carbono C que se acopla ao carbono 2 com um átomo de nitrogênio entre eles, para fechar o sistema pirrol. Então, o que tem de diferente aqui no mecanismo anterior? O que acaba acontecendo? Quando eu tenho, então, uma amina em contato com o composto beta de carbonílico, a carbonila de cetona vai acabar reagindo com essa amina para formar uma imina.
A reação é mais rápida aqui do que aqui, porque esse carbono é mais positivo. Nós já discutimos isso. Aqui eu tenho pares de elétrons, eles estão em ressonância na carbonila. Então, um éster é menos reativo do que uma cetona. Por isso que então eu acabo tendo um ataque nucleofílico aqui para formar imina. Agora, esse carbono aqui, ó, ele é um carbono nucleofílico. Principalmente porque o meio ácido pode catalisar a formação de uma enamina, igual nós vimos no vídeo 1. Então, ó, o que acontece aqui? Essa imina protona, o que pode acontecer com a molécula de água pode remover o hidrogênio daqui. O par de elétrons vem para cá, esse par de elétrons vai para o nitrogênio e forma então uma enamina. E essa enamina agora, ó, a ressonância aqui, ó, deixa esse carbono aqui ainda mais nucleofílico do que o normal. Porque a ressonância forma uma dupla aqui, essa dupla se rompe e vai na direção desse carbono. E a história é a mesma. Como aqui eu tenho centro positivo, esse carbono acaba atacando aqui para formar inicialmente uma hidroxila de álcool. Um aldol, um equivalente do aldol como nós já vimos anteriormente. Como aqui esse hidrogênio é ácido, uma base qualquer pode remover esse hidrogênio daqui, esse par de elétrons já forma uma dupla ao mesmo tempo que expulsa o grupo H, resultando num sistema carbonílico alfa-beta insaturado. Um sistema completamente conjugado aqui, ó, como a gente está vendo. É por isso então que vale o ataque aqui. Agora cuidado, se aqui fosse um átomo de bromo, a história era outra, como vocês já viram em alguns slides para trás. Como agora esse nitrogênio espacialmente está próximo desse carbono, ó, repara que é tudo igual, pessoal. Uma SN2 vai acoplar esse nitrogênio a esse carbono, formando a nova ligação nitrogênio-carbono. A reação termina quando essa carga no nitrogênio for embora, essa carga positiva do nitrogênio desaparecer. Para isso, se uma base retirar esse hidrogênio daqui, esse par de elétrons pode formar uma dupla nessa posição, empurrando essa dupla para cá, o par de elétrons volta para o nitrogênio, dando origem a um sistema pyrrol neutro estabilizado por ressonância e aromaticidade. Por isso que essa reação então vale a pena nesse caminho. E repara como ela é muito parecida com o que você viu anteriormente, tem um mecanismo muito semelhante. Agora, olha o exemplo. Se você partir de cloroacetaldeído no laboratório e misturar com acetato de amônio, vamos ver o que vai acontecer. Utilizando esse composto beta de carbonílico, olha o padrão. Esses dois carbonos aqui dão origem a esse lado aqui do sistema pyrrol. Esse lado aqui veio desse composto carbonílico, beta de carbonílico. Então, o que houve? Ó? O carbono B está aqui, se acopla ao carbono 1. É aquela primeira reação que vocês viram, que dá origem a essa ligação. Mas aí lembra que isso daqui já vai estar convertido numa imina, numa enamina, né? Esse nitrogênio do carbono 2, ó, esse nitrogênio aqui, esse nitrogênio que estava aqui, perdão, no carbono C, vai acabar atacando o carbono 2, expulsando o átomo de cloro para formar essa parte de cima aqui. Você pode desenhar todo o mecanismo, você vai ver que ele é exatamente igual ao que você acabou de ver no slide anterior. É bom para você treinar e ver, entender a química que está por trás dessa reação. Então, esse lado aqui do sistema pyrrol é formado pelo composto beta de carbonílico. Esse lado aqui é formado por esse composto aqui, o alfa-alo, nesse caso, aldeído, o cloroacetaldeído. E conforme você vai variando a estrutura, ó, se agora o carbono C está ligado a um grupo metil, olha o que eu termino conectado aqui. O carbono C está ligado a um grupo metil. Se eu tenho um grupo benzil, agora o carbono C vai terminar ligado ao grupo benzil. Se eu tenho aqui aquela mesma substância onde o carbono C, aquele composto éster do ácido 3-oxopentanodioico, se o carbono C está ligado a um CH2 e um éster, ó, o carbono C está ligado a um CH2 e um éster no final. Se de novo aqui eu tenho um CH2 e um grupo térquico-butil, o carbono C vai estar ligado a um CH2 e um grupo térquico-butil. Se por fim eu tiver aqui, ó, a dimedona, um composto beta de carbonílico, mais uma vez, ó, o carbono B vai se acoplar ao carbono 1 e o carbono C que termina acoplado ao carbono 2. E o que está ligado ao carbono C termina aqui em cima, o que está ligado ao carbono B termina aqui embaixo. Nesse caso, eles se encontram fechando um sistema cíclico. Olha a utilidade desse tipo de síntese. Aqui eu mostrei só poucos exemplos. Tenta imaginar o quanto de moléculas diferentes você não pode obter no laboratório usando aí essa metodologia. Simplesmente variando o composto beta de carbonílico, olha como eu produzo estruturas completamente diferentes entre si.
Eu ainda posso colocar outros grupos aqui conectados nesse átomo de nitrogênio. Basta não usar acetato de amônio, basta usar uma amina primária, metilamina, anilina, terquibutilamina, butilamina, que nós vamos colocando grupos aqui conectados a esse átomo de nitrogênio. Vamos ver alguns exemplos retirados de artigos científicos. Mais uma vez, quando você mistura um alfa-alocetona com um composto beta de carbonílico e anilina, olha o padrão. Você termina com um pirrol tetrasubstituído, com 4 substituintes. O carbono B se acopla ao carbono 1. Está aqui, ó. Estão vendo? O carbono C se acopla ao carbono 2. O carbono C se acopla ao carbono 2 com nitrogênio entre eles, na verdade, né? Mas como isso é um anilino, eu termino com um anel aromático aqui em cima. E olha o padrão, o carbono C ligado a um anel aromático com o grupo metil, o carbono C ligado a um anel aromático com o grupo metil. O carbono B está vizinho a um éster, o carbono B está vizinho a um éster. O carbono 1 está ligado ao grupo terquibutil, está aqui, ó, o carbono 1 termina também ligado a um grupo terquibutil. Você consegue desenhar agora todo o mecanismo dessa reação. Outro exemplo aqui embaixo, ó. Mesma história. De novo, o que está ligado ao grupo NH2, a amina, ó, termina aqui em cima. Olha o que acaba acontecendo. Enquanto aqui foi um anel aromático, aqui é uma cadeia carbônica ligada por esse carbono secundário, um grupo sec-butil. Mas o padrão é sempre igual. De novo, ó, repara nessa parte interna do sistema pirrol. O carbono B acabou atacando o carbono 3. Ó. Dá uma olhada aqui, formando essa ligação. Estão vendo? O carbono C termina ligado ao carbono 2, que é o que tinha o átomo de cloro, que é o que fecha a segunda parte da reação. Para melhorar a visualização com relação à formação desse produto, você vai ter que treinar 1, 2 vezes o mecanismo. Então isso vai vir mais prontamente. Quando você repetir algumas vezes, você vai entender que a lógica é sempre a mesma. E aí, ó, o que está ligado aqui ao carbono C é o carbono D. Ó. O que está ligado ao carbono C é o carbono D. O que está ligado ao carbono B é o carbono A. E o carbono A e D se encontram aqui nesse sistema cíclico, ainda com esses dois grupos conectados ao carbono E. Eles têm que aparecer no produto final também, e você tem que saber onde é que cada um desses grupamentos vai aparecer. Se você colocar esses grupos, por exemplo, que estão aqui nesse carbono, isso daí já é um erro conceitual. Esse produto não vai ser obtido nesse tipo de síntese. Agora a gente vai olhar a síntese de pirazol e isoxazol. São dois outros sistemas cíclicos também muito úteis na área de química. Como que essa síntese é feita? Agora a gente precisa de um composto beta de carbonílico. Antes a gente estava falando muito de composto gama de carbonílico. Agora a gente precisa desse tipo de substância aqui que você também aprendeu a sintetizar em capítulos anteriores da nossa disciplina. Quando você mistura um composto beta de carbonílico com hidrazina, olha o resultado. Você termina com o sistema pirazol. Eu acabo percebendo que existe uma relação direta. Essa parte de baixo aqui é o que deu origem a essa parte de baixo no sistema pirazol. Estão vendo? Ó? O grupo R está aqui. Então, esse carbono é essa carbonila aqui. Esse carbono alfa dá origem a esse carbono alfa do sistema pirazol. Esse carbono beta dá origem a esse carbono beta aqui do sistema pirazol. O grupo R' termina conectado aqui. Esses dois nitrogênios aqui em cima vieram da hidrazina. Então, qual que é o mecanismo dessa reação agora? Então, pessoal, ó, isso daqui, se você olhar bem, dois grupos NH2 é amina. Eu tenho nitrogênio com um par de elétrons livres, é uma amina primária aqui, ó, e aqui também. E carbonilas de cetona reagem com aminas primárias para formar iminas. Então, eu já vou ir mais direto. Eu já sei que um desses nitrogênios vai atacar uma das carbonilas e formar uma imina. Estão vendo? Nesse caso, uma hidrazina. Ó. Agora, o que vai acontecer? Esse par de elétrons aqui desse grupo NH2, essa carga negativa, vai começar a atrair essa carga positiva que está aqui. Isso vai levar ao fechamento de um segundo ataque nucleofílico. Esse segundo ataque nucleofílico ocorre da seguinte maneira. O par de elétrons, então, se acopla a esse carbono positivo. Ó, esse nitrogênio se acopla a esse carbono, fechando aqui o ciclo. Quando o nitrogênio, então, se acopla aqui, a dupla se rompe, o par de elétrons vai para o oxigênio. Ele captura um hidrogênio, formando um grupo OH neutro. Na próxima etapa,
uma base de Lewis qualquer pode remover esse hidrogênio daqui muito fácil e expulsar esse grupo OH daqui. Ele pode sair, por exemplo, na forma de água, se o meio tiver ácido. Então, ó, os livros, os artigos científicos, nesse ponto onde nós já estamos, eles já mostram mais direto. Não necessariamente você tem que mostrar que isso daqui vai protonar. Esse grupo OH pode sair principalmente se ele tiver protonado. Então, ó, eu já posso vir aqui direto e representar. Uma molécula de água pode remover esse hidrogênio daqui. Esse par de elétrons forma uma dupla aqui, empurrando esse grupo OH para fora. Isso vale muito a pena. Porque olha o que ficou para trás, pessoal. Um nitrogênio com um par de elétrons, vizinho uma dupla e uma outra dupla. Isso daqui é um sistema aromático, neutro e aromático. Então, formar esse sistema aqui vale muito a pena. Então, essa reação aqui tem esse mecanismo e ela é favorecida justamente por causa da formação do sistema aromático final. Agora, existe um probleminha na síntese dessas substâncias. Como assim? Existe um detalhe que você tem que ficar atento com relação à regioseletividade. Derivados, então, desse tipo de composto aqui, ó, derivados da hidrazina, podem gerar regioisômeros diferentes. Vamos olhar aqui, como assim? Olha aqui, ligado ao carbono A eu tenho um grupo R. Ligado ao carbono C eu tenho um grupo R'. Agora imagina que você use, por exemplo, fenilhidrazina. Fenilhidrazina, esse grupo R2', seria um anel aromático. Então, o jeito com que isso aqui se acopla com os carbonos A e C é diferente se for de um lado ou do outro. Como assim? Vamos imaginar então que o carbono, o nitrogênio 1 se acopla ao carbono C. Ó. Se o nitrogênio 1 se acoplar ao carbono C e o nitrogênio 2 se acoplar ao carbono A, eu tenho esse regioisômero. O grupo que veio aqui na hidrazina vai ficar apontado para o mesmo lado que o grupo R. E aqui eu não vou ter nada apontado para o mesmo lado que o grupo R'. Isso se a molécula reagir nesse formato espacial. Mas se ela virar e colocar o nitrogênio 1 para se acoplar ao carbono A e o nitrogênio 2 para se acoplar ao carbono C, eu termino com esse regioisômero. O grupo R2' termina apontado para o mesmo lado que o grupo R'. E o grupo R termina apontado aqui para nada. Essa molécula é diferente dessa, são duas substâncias diferentes. E agora, como que eu vou saber quem vai ser o majoritário e quem vai ser o minoritário? Vamos analisar exemplos específicos. Olha esse caso aqui. Esse composto de carbonílico, beta de carbonílico, em contato com fenilhidrazina, gera esse produto majoritário e esse produto minoritário, e esse produto majoritário. Por que isso aconteceu? Bom, vamos pensar assim, pessoal. Para a reação acontecer, lembra que o que acontece de imediato, primeiro, é o ataque nucleofílico mais favorável. É aquela reação que tiver uma reatividade maior. É o produto da reação que tem uma reatividade maior. Então vamos pensar comigo. Aqui eu tenho um par de elétrons e aqui também. Qual desses dois pares de elétrons é mais reativo? Esse par de elétrons não está vizinho ao orbital P. Ou seja, esse par de elétrons está localizado aqui. Esse par de elétrons aqui não está tão disponível, ele está deslocalizado por ressonância no anel aromático. Isso quer dizer que aqui, ó, esse nitrogênio é mais reativo. Então, eu já descobri que entre o nitrogênio 1 e 2, o nitrogênio 1 ele é mais reativo. Agora, entre o carbono A e o C, um dos dois é mais reativo. Qual dos dois será que é o mais reativo? Aqui é um aldeído. Aqui é uma cetona ligada a um grupo térquibutil. Impedimento estérico. Aqui eu tenho menos impedimento estérico. Então, uma carbonila de aldeído é mais reativa do que uma carbonila de cetona. Então, eu descobri que entre esses dois nitrogênios, o nitrogênio 1 é mais reativo. Entre essas duas carbonilas, o carbono A é mais reativo. Quem for mais reativo é a reação que ocorre primeiro. Isso quer dizer que o nitrogênio 1, na hora que esses dois compostos se encontrarem no Erlenmeyer, o nitrogênio 1 vai se acoplar ao carbono A para formar uma imina logo de cara. O resultado, pessoal, é que eu vou ter então aqui, ó, olha a estrutura do majoritário. O nitrogênio 1, que é o mais reativo, acoplou o carbono A da carbonila que é mais reativa. Como consequência, o outro nitrogênio acaba atacando a carbonila menos reativa numa segunda etapa, porque essa primeira etapa aconteceu muito rápida. É por isso, então, que esse é o produto majoritário e esse é o produto minoritário. No produto minoritário, o nitrogênio mais reativo
atacou a carbonila menos reativa. Então, para prever a estrutura do produto aqui, ó, o produto majoritário, você vai ter que entender qual dos dois nitrogênios é mais reativo e qual das duas carbonilas é mais reativo. Quando você descobrir qual nitrogênio é mais reativo e qual carbonila é mais reativa, esses dois são que reagem e que se acoplam primeiro. Olha outro exemplo aqui, ó. De novo, qual das duas carbonilas é mais reativo e qual dos dois nitrogênios é mais reativo? Esse nitrogênio aqui, pessoal, é um nitrogênio que está mais exposto na molécula. É um grupo NH2 que tem um par de elétrons com menos impedimento espacial. Aqui é um nitrogênio que está vizinho ao grupo térquico-butil e está numa região mais congestionada. Então aqui eu tenho um par de elétrons mais reativo e aqui um par de elétrons menos reativo. Agora as duas são carbonilas de cetona, só que aqui, ó, um grupo CF3 com 3 átomos de flúor, ele drena a densidade eletrônica e cria um grande foco de carga positiva no carbono A. Isso indica que o carbono A é a carbonila mais reativa. O nitrogênio 1 é o nitrogênio mais reativo. Então o produto majoritário, pode esperar, é aquele que vai acoplar esse nitrogênio 1 ao carbono A. Olha aqui o produto majoritário, o nitrogênio 1 acoplado ao carbono A. Porque essa imina se forma primeiro mais rápido e depois, como consequência, o nitrogênio 2 se acopla a outra carbonila, mas porque ele já está lá, internamente a reação vai acontecer mais fácil numa segunda etapa. E olha a estrutura do minoritário. O nitrogênio 1 mais reativo atacou o carbono C, a carbonila menos reativa. E o nitrogênio menos reativo atacou a carbonila mais reativa. Não é esse o produto mais favorável. É esse aqui o produto mais favorável nessa síntese. Por fim, a última síntese que nós vamos ver aqui nessa aula é a síntese de isoxazol, que foi desenvolvida pelo Claisen, que vocês já conhecem de outras reações. De novo, a gente precisa de um composto beta de carbonílico e esse composto, a hidroxilamina. A hidroxilamina, quando reage com o composto beta de carbonílico, forma o isoxazol. Olha o mesmo padrão. Esse grupo R aqui dá origem a esse grupo R do sistema isoxazol. Esse R' dá origem a esse grupo R'. E esses dois átomos, ó, eles se acoplam aqui para fechar esse sistema cíclico. Esse carbono alfa é esse carbono beta é esse. E qual que é o mecanismo dessa reação? Na hidroxilamina, embora o nitrogênio e o oxigênio tenham pares de elétrons livres, lembra que o nitrogênio é mais nucleófilo do que o oxigênio. O nitrogênio é menos eletronegativo, então ele segura menos esse par de elétrons entre aspas. Então esse par de elétrons está mais disponível para promover um ataque nucleofílico e se comportar como nucleófilo. Como consequência, na hidroxilamina, quem ataca primeiro é o nitrogênio, para formar inicialmente aqui, ó, essa ligação dupla nitrogênio-carbono, dando origem a uma oxima. Essa oxima, agora o oxigênio aqui tem pares de elétrons livres e aqui eu tenho uma carga positiva. Vai acabar ocorrendo um ataque nucleofílico interno, ó, onde esse oxigênio vai se acoplar a esse carbono para formar essa ligação. Quando essa ligação se forma, a dupla se rompe e vai na direção do oxigênio, formando o grupo OH neutro. A reação termina do mesmo jeito que o caso anterior. Uma base qualquer pode remover esse hidrogênio daqui, formando uma dupla nessa posição, expulsando o grupo OH, que normalmente sai na forma de uma molécula de água. O resultado, então, pessoal, ó, é a formação do sistema isoxazol. Aqui, ó, essa dupla aqui que vai ser formada é, na verdade, essa dupla que está aqui. Ó, a molécula simplesmente está virada nesse caso. Tem um errinho aqui. Por que essa formação da dupla aqui, então, é favorecida? Repara o produto final. O oxigênio, ó, tem pares de elétrons livres e eu tenho uma simples dupla. Isso aqui também é um sistema aromático que se estabiliza por ressonância, se estabiliza pelo fenômeno da aromaticidade. Então vale a pena formar uma dupla aqui nessa posição. E agora um último detalhe, do mesmo jeito que o sistema anterior levava a formação de regioisômeros, esse aqui também leva a formação de regioisômeros. Então, ó, mais uma vez, quando esse composto beta de carbonílico reage com hidroxilamina, eu tenho duas possibilidades. Ou o oxigênio vai estar acoplado ao carbono A e o nitrogênio ao carbono C, ou o contrário, o nitrogênio acoplado ao carbono A e o oxigênio acoplado ao carbono C. Como que eu vou saber qual dos dois vai ser o majoritário? Isso daqui não é a mesma substância que isso. Vamos começar a analisar exemplo igual a gente fez no caso anterior.
Mais uma vez, vamos olhar esse composto beta-dicarbonílico, um cetoaldeído. Então, ó, quem desses dois é o mais reativo? Nós já sabemos que entre o nitrogênio e o oxigênio, o nitrogênio é mais reativo, ele reage na frente. Entre uma carbonila de cetônio e uma de aldeído, quem reage na frente? Nós já sabemos que é o aldeído. Então, pode reparar que o produto majoritário é aquele que o nitrogênio acoplou ao composto, à carbonila, mais reativa. A carbonila de aldeído. Ó. Então, quando eu ver o nitrogênio acoplado ao carbono A, pode ter certeza que esse é o composto majoritário. O oxigênio acaba se acoplando ao carbono C, porque internamente a reação é favorecida, mas é a carbonila que sofre, que resta para sofrer um ataque nucleofílico. O minoritário é aquele que o nitrogênio mais reativo atacou o carbono da carbonila menos reativo, da de cetona, que tem mais impedimento estérico. E ainda esse último exemplo aqui, ó, nesse caso, de novo, o nitrogênio é mais reativo, o oxigênio é menos. A carbonila mais reativa é essa, como nós já vimos, o grupo CF3 remove densidade eletrônica, cria um foco de carga positiva maior aqui. Pode olhar que o produto majoritário é aquele que o nitrogênio vai atacar o carbono A. Está aqui, ó, o nitrogênio atacando o carbono A e o oxigênio atacando o carbono C. Esse é o produto majoritário. O minoritário é exatamente o contrário, é aquele que o nitrogênio, o mais reativo, ataca o carbono C, que é a carbonila, nesse caso, menos reativa. Portanto, isso é o produto minoritário e isso aqui é o produto majoritário nessa síntese. Agora, então, você vai terminar de ler o capítulo 10, os itens 1.b, 1.c e o 2. E vai fazer os exercícios de 4 até o 8. E aí o material complementar é o Solon, que está disponível no site da biblioteca.